A Igreja do Senhor, bom dia a todos. Irmãos, o estudo bíblico de hoje contempla Gênesis de 34 a 38. Mostra aqui essas passagens as dificuldades pelas quais Jacó e sua família passavam. Veja, irmãos, que Jacó, ele se casou com Lia, por engano de Labão, depois se casou com Raquel, e aí Lia e Raquel lhe deram filhos, e Lia e Raquel também lhe deram as servas para que ele tivesse filhos. E daí surgiram as 12 tribos de Israel, que foi depois o nome dado a Jacó. Mas veja, irmãos, que esses capítulos trazem uma turbulência muito grande aqui, provocada pelos filhos. O capítulo 34 começa com a história de Diná, filha de Lia, né? E mostra que ela acabou se envolvendo com as filhas da terra. Eles estavam habitando ali perto dos heveus. E aí Siquém, filho do heveu Amor, ele tomou, possuiu-a e a humilhou. Quer dizer, ele a tomou antes da hora, sem o contrato nupcial, sem ir aos pais, etc. Acabou violentando aquela moça, e aquilo ali gerou uma turbulência muito grande na casa. E então esses estrangeiros tentaram com Jacó fazer ali um pacto que ia ser aceito, mas de forma sorrateira. Os filhos de Jacó, Simeão e Levi, foram àquela cidade e acabaram provocando morticínio. Isso gerou muita tristeza no coração de Jacó, porque ele foi visto mal aos olhos daqueles povos também. Então Jacó, ele saiu ali, ele foi para Betel, e lá naquelas terras depois ele morreu velho e farto de dias. O capítulo 36 traz aqui a descendência de Esaú, que é Edom. E o capítulo 37 fala sobre ali a história de José, o início da história de José. Habitou Jacó na terra de peregrinações de seu pai, e quando José tinha 17 anos, ele apacentava os rebanhos com seus irmãos e acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias dele a seu pai. Então o que aconteceu aqui? Israel, ele mandou José ir atrás de seus irmãos, e antes aqui, Israel, ele fez uma túnica da sua velhice para aquele jovem José, porque José era o filho primeiro de Raquel. Depois da sua esterilidade, teve José. E aí aquilo fez com que os irmãos dele odiassem José, porque eles percebiam que Jacó, ele tinha, ou melhor, Israel, ele tinha uma preferência maior por José. E aí um dia ele pediu para que José fosse ver seus irmãos ali apacentando, e os irmãos aproveitaram, porque antes José tinha tido um sonho, 2 sonhos. Sonhou que uns feixes, eles se inclinavam para o feixe de José, os 11 feixes ali dos irmãos se inclinavam para José, e também que o sol, a lua, as estrelas se inclinavam para José. Isso deixou aqueles irmãos muito irados, chateados, e aí eles tiveram um plano. Primeiramente jogaram José ali no poço, queriam matar na verdade, mas o Espírito do Senhor estava no meio ali de alguns outros irmãos, de Judá, de Rúben, e eles decidiram jogar ele num poço seco, vazio. Mas logo viram que teriam mais vantagens se vendessem José, e assim uma caravana de ismaelitas passou e eles venderam José aos ismaelitas. E mais na frente, José foi vendido a Potifar, lá que trabalhava no Egito, vivia no Egito. E os irmãos de José tiveram um plano para poder contar a seu pai. Pegaram a túnica, rasgaram a túnica, mataram ali um animal e sujaram de sangue para falar a seu pai que José tinha sido morto, atacado por um animal. E assim ficou essa história. O pai ficou extremamente decepcionado, triste, por saber que
não veria mais o seu filho. Porém, outras coisas iriam acontecer porque José, na verdade, estava vivo. E nós vamos ver mais para frente o que aconteceu. Bom dia a todos, que Deus abençoe cada família em sua necessidade, nas suas lutas. Aí as famílias que estão com enfermidade, no caso da Maria Trindade, irmã Adalice e outros mais. Queridos, olhem para o Senhor, confiantes nele a cada dia. Tudo está nas mãos dele. É só ele mesmo, é só o nosso Deus. Assim como José esteve ali naquele poço e foi vendido aos egípcios, teve suas aflições, nós também temos. Mas o Senhor vê todas as circunstâncias e todas elas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus abençoe a todos. Tenham um bom dia em nome de Jesus.